Então, na hora do expediente, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membro do Ministério Público. Senhor presidente, Conselheiro Fernando. eu peço por gentileza a Vossa Excelência a versão da pauta, que eu estou aguardando aqui uma confirmação da informação no voto de denúncia. Eu gostaria de relatar por último, por favor. Então, acatada a solicitação do conselheiro Fernando Toledo. Mas posso ficar antes do conselheiro Fernando? Isso, então. Sem nenhum problema, que eu estou terminando aqui de concluir o voto. Isso, então ficaria conselheiro Otávio, após conselheiro Otávio. Mas é pra... Vamos começar. Então também, quem Também versão quer- também, Otávio, conselheiro Otávio. Então fica como está. Conselheira, eu queria, antes Conselheiro de Otávio. passar para relatar, eu queria só comunicar que nós todos, até do grupo de Vossa Excelência, que no dia 20 de abril, que quem quiser participar, nós vamos fazer aquele encontro da Escola de Contas, que vai ser, a sede vai ser em Santana de Ipanema, o grupo é da conselheira Maria Cleide, e nós estamos convocando todos os prefeitos da região, e Santana de Ipanema foi escolhido por ser a cidade boa e também porque a gente tem que prestigiar o nosso ex-conselheiro Isnaldo Bulhões, que é o prefeito hoje da cidade, e queria, na verdade, era registrar e convidar todos que quiserem fazer parte e desse encontro. É o encontro que nós estamos fazendo regionais, para cada relatoria de cada conselheiro, e esta vez será contemplado o Sertão. Vou divulgar no quadro 20 de abril, uma sexta-feira. 20 de abril. Estou falando com antecedência para que, se houver alguma data tempo, é importante, né? Já saiu, já fechamos alguns palestrantes. Um palestrante que estava combinado desistiu por questões de impedimento que ele está tendo legais, mas a sua pauta será feita pela doutora, assim, doutor Enio, permitindo, doutora Rosa, será a palestrante disso aí. Devidamente autorizado. Muito obrigado, presidente, era só isso. Então, conselheiro, também quero reforçar, como é o grupo de minha relatoria, será um prazer. Estaremos lá no dia 20 de abril, no município de Santana do Ipanema. E desde já também, essa presença já convida a todos os conselheiros, membros do Ministério Público, a se fazerem presentes, será um grande prazer. Então, continuo a facultar a palavra aos senhores conselheiros. Então, passamos à ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Conselheira, eu tenho uma proposta de alteração do regimento nosso, mas como ficou terminando, eu farei no final da sessão e deixarei distribuído para cada conselheiro. É simplesmente, doutor Rodrigo, Sérgio, Fernando, doutor Enio, conselheira, a gente tinha adequado o nosso código de ética com relação às vedações dos conselheiros. E aí eu tenho uma necessidade minha e ficou com relação a você participar de associações que não tenham fins lucrativos e tal. Foi corrigido isso lá no Código de Ética. E a gente analisando o regimento, ainda tinha uma possível discussão de vedação. E na possibilidade de possível, eu estou, na verdade, ratificando o que a gente, pedindo para ratificar o pleno, das 4 sessões, tudo dentro da legalidade, mas que faça também igual para que eu tenha... É um problema pessoal meu com relação ao meu lado da maçonaria, que tem as funções, às vezes, administrativas, que era meio vedado lá, mas a gente já corrigiu no Código de Ética e eu queria corrigir no regimento. É essa proposta que nós estamos encaminhando e eu passarei no final para que a gente possa já contar e pedir a plenário para poder já contar uma sessão da leitura e distribuirei para cada gabinete a proposta. Agora passarei a relatar. Todos esses processos que eu tenho hoje na verdade, para o arquivamento da presente aplicação de multa por prescrição. Então, doutor, para facilitar, eu vou apenas ler o número do processo, dizer o gestor, e aqui eu digo o número do parecer do Ministério Público que concorda com esses arquivamentos, para facilitar a todos nós. Então, o processo TC 5614/2011, o parecer do Ministério Público é o 3631 de 2017, da terceira PC,
que opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 11858/2011, do município de Atalaia, senhor Francisco Luiz de Albuquerque. Eu não falei o nome desse, né? O anterior era a Superintendência Municipal de Controle e Convívio Urbano, SMCCU. O gestor é José Galvacida de Assis Aquilino, aqui de Maceió. Esse outro aqui é do município de Atalaia, senhor Francisco Luiz de Albuquerque. Ele tinha sido autuado e o Ministério Público, através de parecer 394/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 15.325/2012 é do município de Maceió, senhor José Cícero Soares de Almeida. O Ministério Público, através do parecer 107/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 11.900/2012 é do município de Murici, senhor Remi Vasconcelos Calheiros. O Ministério Público, através do seu parecer 0253/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 9898/2012 é do gestor do município de Maceió também, senhor José Cícero Soares de Almeida. O Ministério Público, através do parecer 110/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 14.209/2012 do município de Rio Largo, senhor Antônio Lins de Souza Filho. O Ministério Público, através do seu parecer 0251, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 8104/2012 é da Prefeitura Municipal de Murici, o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. O Ministério Público, através do parecer 0254/2018, terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 14.622/2012 é da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, o gestor é o senhor Francisco Araújo Filho. O Ministério Público, através do parecer 149/2018, da terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 10.149/2012 do Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Murici, senhora Maria José Calheiros de Araújo. E o Ministério Público, através do parecer 147/2018, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 13.24/2013 do município de Maceió, gestor senhor José Cícero Soares de Almeida. O Ministério Público, com parecer 103/2018, terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 18.357/2011, também do município de Maceió, senhor José Cícero Soares de Almeida. O Ministério Público, no parecer 99/2018, terceira PC, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 17.94/2012, a Prefeitura de Murici, senhor Remi Vasconcelos Calheiros. O Ministério Público, através de parecer 0256, opinou pela prescrição intercorrente. Processo TC 9988/2012, também do município de Maceió, José Cícero Soares de Almeida. E o Ministério Público, através de parecer 146/2018, opinou pela prescrição intercorrente. E o processo TC 797/2012, que é da Secretaria Municipal de Saúde de Murici, o senhor José Medeiro dos Santos. O Ministério Público, através de parecer 148, opinou pela prescrição intercorrente. Todos os processos aqui relatados, estou votando pelo arquivamento dos presentes processos de aplicação de multas, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9.873 de 99 e o dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. P, pela ciência aos gestores da época, das presentes deliberações, e C, remeter todos aos concontos para os devidos fins. É como voto, presidente. Com a palavra, doutor Enio, Ministério Público. Senhora presidente, todos os processos foram relatados, o Ministério Público, conforme trouxe o conselheiro relator, ofertou parecer escrito nos autos, em todos eles detectando a ocorrência da prescrição e opinando, consequentemente, pelo arquivamento dos presentes processos. Passamos à discussão.
Senhora presidente, Conselheiro Rodrigo. é uma questão de fato. É só saber se tem algum parecer meu nos autos. Não, é tudo da terceira PC. Terceira PC, né? Tem não. Então, passamos à votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. O relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovados. Conselheiro Sem Otávio. mais pauta, presidente. Então, pela ordem para relatar, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, tenho a relatar o processo TC número 15.420, de 2017. Trata-se de consulta subscrita pelo prefeito do município de Marechal Deodoro, senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, formulada nos seguintes termos. Senhor conselheiro, valho-me do presente para solicitar análise da viabilidade ou não de contratação direta do SESI para prestar consultoria nas unidades de ensino da rede municipal de Marechal Deodoro. E conclui. Solicitamos análise da demanda e, em caso da negativa na possibilidade de contratação direta, que seja indicada qual a modalidade de contratação poderá ser adotada. O consulente aduz que um dos entraves para a qualidade do ensino naquele município é a falta de padronização das unidades escolares e adiante apresenta um quadro demonstrativo da avaliação de desempenho dos alunos das escolas municipais nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Mais adiante expõe os objetivos e a finalidade do SESI estabelecidos em seu regulamento. A auditoria se manifestou nos autos por meio do parecer número 091 de 2017, subscrito pelo conselheiro substituto Alberto Pires, concluindo pela possibilidade da contratação direta com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93, atentando que a referida contratação não pode servir na prática como terceirização da atividade fim, mas sim de aplicação de metodologias de trabalho visando o aumento do padrão de qualidade do ensino nas escolas do município. O Ministério Público de Contas, por sua vez, se pronunciou pela admissibilidade da consulta, propondo resposta nos seguintes termos. Nos termos do artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93, admite-se a contratação direta do SESI, Serviço Social da Indústria, para a prestação do serviço de consultoria nas unidades de ensino da rede pública municipal, a fim de melhorar a qualidade do ensino e padronizar as unidades escolares. No entanto, deve restar demonstrada a compatibilidade com os preços de mercado, sendo vedada a intermediação, exigindo-se que a própria entidade contratada disponha de condições para executar de modo autônomo e com recursos próprios o objeto contratual. Em 16 de janeiro de 2018, concluída a instrução, os autos vieram a este relator. É o relatório, senhora presidente. A palavra do Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público já tinha dado um parecer semelhante num processo aqui que foi julgado nesse Tribunal de Contas. O parecer segue a mesma linha de entendimento e naquela oportunidade o tribunal, por maioria, entendeu que se tratava de caso concreto, mas essa opinião é divergente do que foi exarado pelo Ministério Público, razão pela qual eu vou fazer algumas considerações e entrar no mérito quanto à possibilidade da contratação direta do SESI. Os autos foram recebidos pelo gabinete relator, remetidos ao MPC, que solicitou o encaminhamento à auditoria, que também emitiu o parecer 091 de 2017, opinando pela possibilidade de contratação direta com fundamento no artigo 24, inciso 12 da Lei de Licitações. Os autos vieram para o Ministério Público e nós emitimos o parecer no processo, parecer número 042 de 2018 da Procuradoria-Geral. Quanto ao procedimento de consulta, ele está previsto no regimento interno do Tribunal de Contas, em seus artigos 6º, inciso 10,
e 186 a 189, bem como no artigo 1º, inciso 19 da Lei Orgânica do Tribunal. Extrai-se deles que a admissibilidade da consulta formulada está condicionada à satisfação de 2 requisitos básicos, sendo um de forma e outro de fundo. O requisito formal refere-se à legitimidade do consulente com rol exaustivo nas alíneas de A a G. A exigência de fundo extraída do caput do inciso 10 do artigo 6º do artigo 189 do Regimento Interno consiste na proibição de que o questionamento verse sobre dúvida referente a caso concreto. Em análise e a satisfação do requisito formal, a consulta foi formulada pelo prefeito de Marechal Deodoro, o senhor Carlos Roberto Ades da Costa, estando, portanto, incluído no rol de legitimados. E aqui cito o artigo 6º, que fala que o chefe de poder do Estado ou dos municípios é autoridade competente para instar esse tribunal acerca do procedimento de consulta. No que se refere ao requisito de fundo, a interpretação conjunta do caput do inciso 10 do artigo 6º e do artigo 189 do Regimento Interno impõe que a consulta deva se referir à interpretação ou resolução de problemas que surjam na compreensão de dispositivos legais e não na dúvida do gestor de como proceder em frente às situações fáticas que lhe sejam submetidas. A rigor, a consulta é o meio pelo qual o tribunal esclarece aos jurisdicionados qual o seu entendimento sobre comandos legais abstratos, cuidando em sua maioria de divergência de interpretações possíveis, reduzindo a insegurança jurídica e tornando previsíveis as futuras manifestações do tribunal, de forma que o jurisdicionado possa, com antecedência, evitar que corra ilícito, adequando-se à solução proposta na consulta. Por tal razão, o artigo 189 do Regimento Interno afirma que a resposta à consulta tem caráter normativo, caracterizando o pré-julgamento de tese e não de fato ou ato concreto. E aqui eu vou fazer um parênteses, por entender que a dúvida do gestor quanto à possibilidade de contratação direta é uma dúvida razoável. O tribunal, ao se manifestar, e no mérito eu vou adentrar nisso, meu parecer, eu já adianto que é na mesma linha da auditoria, pela possibilidade da contratação direta, o tribunal não vai estar dizendo que aquela contratação direta ela foi regular, mas que, em tese, ela pode ser feita. No caso concreto, ao analisar a eventual contratação direta feita pelo município, aí o tribunal pode avançar em outros pontos, verificar se o preço está adequado ao preço de mercado, né? Verificar se o serviço que está sendo executado é realmente aquilo que foi contratado, mas a dúvida é razoável se ele pode ou não contratar o SESI para esse tipo de serviço que ele está se propondo e se pode fazê-lo por meio de contratação direta. Então, o Ministério Público avança nessa questão de fundo e entende que essa eventual contratação, essa resposta à consulta, ela não está versando sobre o fato concreto da contratação em si, mas versando sobre, em tese, se aquela contratação direta é possível ou não. E eu faço esses esclarecimentos porque a consulta que foi formulada agora é semelhante a uma que foi julgada há aproximadamente 2 meses, e o tribunal, por maioria, entendeu sequer conhecer da denúncia, o que eu reputo que foi uma decisão até equivocada. Nós avaliamos no Ministério Público de Contas a possibilidade de recorrer daquela decisão, mas o rol dos recursos estabelecidos na Lei Orgânica do Tribunal e do Regimento Interno, ele não dispõe sobre a possibilidade de recursos em matéria de consulta. Então, por isso não fizemos o recurso, mas como temos a oportunidade do tribunal rever esse posicionamento, eu estou fazendo esses esclarecimentos e colocando a opinião do Ministério Público no sentido de que o tribunal deve, sim, conhecer e entrar no mérito da consulta. Nesse aspecto específico, verifica-se o questionamento levantado se destina à solução de dúvida relativa ao conteúdo de dicção normativa, também estando presente esse requisito. Assim, conclui-se positivamente com relação ao exame de admissibilidade. Quanto ao mérito, inicialmente cumpre registrar que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 21, consagrou o princípio da obrigatoriedade de licitação à administração pública, determinando que as obras, serviços, compras e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública, ressalvados os casos especificados em lei. E aqui transcrevo o dispositivo da Constituição Federal.
Regulamentando o referido dispositivo, a Lei 8.666, em seu artigo 24, apresentou um rol exaustivo de casos em que a licitação poderá ser dispensada, incluindo, entre eles, a possibilidade de contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Essa é a dicção do artigo 24, inciso 13, da Lei de Licitações. Em comentário a referido dispositivo legal, o Marçal Justo Filho, dispensa apresentações, esclarece os requisitos necessários para a contratação e ensina que a fixação do objeto deve ser estabelecida de modo formal no instrumento que discipline seu funcionamento. Daí a referência à determinação de fins por via regimental ou estatutária. Além disso, conforme dispositivo legal, existe reputação ético-profissional devendo ser indiscutível a capacidade para o desempenho da atividade objetivada. Justo Filho ressalta ainda a necessidade da pertinência absoluta entre o fim da instituição e o objeto do contrato, de forma que o objeto se enquadre no conceito de pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou recuperação social de presos, bem como a vedação, a intermediação, exigindo-se que a própria entidade contratada disponha de condições para executar de modo autônomo e com seus próprios recursos o objeto contratual. Ademais, é assente na jurisprudência do TCU o entendimento sedimentado através da súmula 250 no seguinte sentido: a contratação de instituição sem fins lucrativos com dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666, é somente admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado. Pulsando o regulamento do SESI, do Serviço Social da Indústria, tem-se que a referida instituição tem por escopo, e aqui abro aspas, porque está no seu regulamento, tem por escopo estudar, planejar e executar medidas que contribuam diretamente para o bem-estar dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão de vida no país e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes, tendo como objetivos principais, in verbis, artigo 5º, são objetivos principais do SESI: a alfabetização do trabalhador e seus dependentes, a educação de base, a educação para a economia, a educação para a saúde física, mental e emocional, a educação familiar, a educação moral e cívica e a educação comunitária. Verifica-se, portanto, que o SESI, instituição brasileira sem fins lucrativos, com reconhecida reputação ético-profissional, atuando diretamente em processos educacionais através da aplicação de metodologia pedagógica própria, preenche, em tese, os requisitos para a contratação direta previstos no artigo 24, inciso 3 da Lei de Licitações. No entanto, requer-se, para a efetiva contratação, a observância das demais formalidades, dentre elas a comprovação da compatibilidade com os preços de mercado, além dos requisitos previstos na Lei de Licitações para as contratações diretas. Como resposta a exposites, nos termos da consulta formulada, o Ministério Público de Contas opina pela sua admissibilidade, propondo a resposta nos seguintes termos. Nos termos do artigo 24, inciso 3 da Lei 8.666, admite-se a contratação direta do SESI para a prestação do serviço de consultoria nas unidades de ensino da rede pública municipal, a fim de melhorar a qualidade do ensino e padronizar as unidades escolares. No entanto, deve restar demonstrada a compatibilidade com os preços de mercado, sendo vedada a intermediação, exigindo-se que a própria entidade contratada disponha de condições para executar de modo autônomo e com recursos próprios o objeto contratual. Esse é o parecer do Ministério Público, pugnando pelo conhecimento da consulta e respondendo na forma como trazida ao final do parecer. É essa a manifestação, senhora presidente. A palavra, doutor Sérgio. Senhora presidente, conforme registrei aqui no relatório, a auditoria também se manifestou conforme parecer 091/2017. Gostaria de saber se a auditoria gostaria de se manifestar sobre o seu parecer. Conselheiro Sérgio, não, porque já foi muito bem colocado, inclusive por Vossa Excelência, e também complementar pelo Ministério Público. Graças. Continuando, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu
Inicialmente, eu faço o registro aqui da competência desta Corte para exame da matéria, na forma estabelecida no artigo 1º, inciso 19, da Lei Estadual número 5.604, de 94, a nossa lei orgânica, combinado com o artigo 6º, inciso 10, da Resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno. E aí passo para a admissibilidade. A formulação de consultas ao Tribunal de Contas, o objetivo é esclarecer dúvidas suscitadas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares e que não verse sobre caso concreto, ou seja, desde que seja formulada em tese. Nesse sentido, o teor do artigo 1º, inciso 19, da nossa lei orgânica e artigo 6º, inciso 10º, da Resolução número 003/2001, do nosso regimento interno, que faço destaque aqui no voto. Conforme se observa, o consulente solicita a este Tribunal de Contas a análise da viabilidade ou não de contratação direta do SESI, Serviço Social da Indústria, para prestar consultoria nas unidades de ensino da rede municipal de Marechal Deodoro. Mas solicita que, em caso de resposta negativa, que esta Corte de Contas indique qual a modalidade de contratação aquela administração municipal poderá adotar. Evidentemente, não se trata de dúvida relacionada à aplicação de dispositivos legais e regulamentares, muito menos de questionamento formulado em tese. Formalmente, não se trata nem sequer de dúvida ou questionamento, uma vez que não há sinalização ou indicação exclamativa. O que há, na verdade, é uma solicitação para que esta Corte de Contas examine a possibilidade de a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro contratar serviço de consultoria diretamente, ou seja, sem a instauração do procedimento licitatório. Não cabe a esta Corte de Contas, em sede de consulta, declarar se o administrador pode ou não contratar com determinado fornecedor ou prestador de serviço. Se assim fizesse, este Tribunal de Contas estaria a apreciar previamente caso concreto que posteriormente será submetido à sua apreciação, além de invadir ilegitimamente a competência decisória do gestor. Visando a evitar o possível desvirtuamento do Instituto da Consulta, Jacobi Fernandes afirma: a consulta deve versar sobre dúvida na aplicação de normas e não no caso concreto. Afasta-se com isso o interesse de solucionar dúvidas sobre processos decisórios e sobre fatos. Não obstante, tanto a auditoria quanto o Ministério Público de Contas se posicionaram pela possibilidade da admissibilidade da consulta e, consequentemente, o oferecimento de uma resposta por parte deste Tribunal de Contas. Sugestionado pelas manifestações desses dois importantes agentes de controle externo e vislumbrando o interesse público, esta Corte de Contas poderá, assim, examinar o caso trazido à sua apreciação, contudo, sem considerar o fato concreto, apresentado pelo consulente. Aí eu fiz um destaque. Conferindo a presente consulta os contornos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno para sua admissibilidade, permitindo assim uma resposta por parte desta Corte de Contas. Dessa forma, como a consulta trata de dúvida sobre a possibilidade de contratação direta de instituição sem fins lucrativos para prestar consultoria às unidades da rede municipal de ensino, a análise deve recair sobre as normas da Lei 8.666, de 93, restringindo-se o exame à contratação desse serviço por dispensa de licitação, na forma prevista no artigo 24, inciso 13 daquela lei. Portanto, superado o obstáculo consistente na exigência de que a consulta se refira à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e não se reporte a caso concreto, registra-se que o consulente é a autoridade legitimada para subscrever a peça consultiva. O exame da matéria é de competência dessa Corte e tem repercussão financeira, orçamentária e patrimonial, preenchendo assim os requisitos para que ela seja conhecida e respondida. Destaco por oportuno, conforme estabelece o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas,
que a resposta à consulta possui caráter normativo, não constituindo prejulgamento do fato ou caso concreto. E aí passo para a fundamentação e a conclusão do voto. Bem, a consulta sob exame visa, portanto, esclarecer dúvidas sobre situação hipotética consistente na possibilidade de o poder público contratar diretamente, por dispensa de licitação, instituição sem fins lucrativos para a prestação de serviços de consultoria nas unidades de ensino municipal, com amparo disposto no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93. Regra geral, toda contratação de obra, serviço, compras, alienações, bem como a concessão e permissão de uso realizada pela administração pública, deve ser precedida de licitação pública. Nesse sentido, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e artigo 2º da Lei 8.666 de 93. E aqui eu faço a reprodução dessas normas e, em seguida, eu afirmo que, embora o dever de licitar seja regra, esse dever não é absoluto. A própria Lei 8.666 de 93 estabelece hipóteses em que a licitação deixa de ser obrigatória. Aí é que eu faço o registro que são elas, né? A licitação dispensada do artigo 17, incisos 1º e 2º, a licitação dispensável do artigo 27, que vai dos incisos 1º ao 28º, e a inexigibilidade de licitação, prevista no artigo 25, incisos 1 a 3. Inicialmente, eu destaco que essas hipóteses legais que dispensam a licitação exigem uma interpretação restritiva, na medida em que excepciona o dever geral constitucional de licitar, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. E aqui eu faço o registro que essa afirmação é de Marçal Justem Filho, e em sua obra, que destaco aqui no voto. No particular, a consulta sob exame suscita dúvidas sobre a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação, tratada no artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações, que estabelece aqui, eu peço licença a Vossas Excelências para dizer o que trata esse dispositivo. Portanto, diz o artigo 24, é dispensável a licitação, inciso 13, na contratação de instituição brasileira incumbida, regimental e estatutariamente da pesquisa, ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Do teor desse inciso 13, extraem-se os seguintes requisitos para a contratação de instituição pelo poder público, a saber, ela tem que ser uma instituição brasileira, tem que ser incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, e também tem que ser ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, e tem que deter inquestionável reputação ético-profissional e que também não tenha fins lucrativos. Entretanto, não basta para a caracterização da dispensa de licitação com fundamento no dispositivo em estudo que se atenda pura e simplesmente aos requisitos explicitados pela lei. O TCU, ao se manifestar sobre a contratação direta por dispensa de licitação prevista no artigo 24, inciso 13 da Lei de Licitações e Contratações, no Acórdão 1921/2006, asseverou o seguinte:
E aqui peço também novamente licença para fazer a leitura, para ficar bem claro o entendimento por parte desse relator. As contratações diretas fundamentadas no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93 já foram objeto de inúmeras considerações pelo plenário desta Casa, no caso lá o TCU. Sendo uniforme o entendimento jurisprudencial de que não é suficiente o preenchimento pela instituição a ser contratada dos requisitos indicados no referido dispositivo, se a instituição brasileira incumbida regimental estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, detém inquestionável reputação ético-profissional e não ter fins lucrativos. Então, não basta somente isso. O TCU diz que deve haver ainda estreita correlação entre o objeto contratado e as atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Aí, naquele mesmo acórdão, mais adiante, registra-se que esta Corte de Contas tem entendimento firme acerca do tema desde 1999, conforme decisão número 346 de 99, deste tribunal, já havia se manifestado no sentido de que a contratação de fundação, no caso ali ele tratava de uma fundação da Universidade de Brasília, de apoio por dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8666 de 93, requer, além de comprovada razoabilidade de preços, nexo entre o que estabelece o referido dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratual. E mais adiante, ela conclui: a instrução elaborada no âmbito da 4ª CSEX registrou várias deliberações deste tribunal acerca das contratações diretas com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93. De todas extrais o entendimento de que, aí eu grifo, o referido dispositivo não presta a amparar contratações de instituições de ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional tão somente em razão dessa natureza específica. O objeto que se pretende contratar deve manter estreito vínculo com o ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional. Então, aqui eu queria abrir um parênteses para deixar claro que a jurisprudência do TCU, ela diz em simples palavras, que não basta só aqueles requisitos previstos na lei. Deve haver esse nexo, essa vinculação entre o objeto que se quer contratar e a instituição, o que está definido para aquela instituição como atividade dela, ou seja, do ensino e desenvolvimento institucional e pesquisa. Então, tem que ter essa relação, esse nexo. Portanto, a autorização legal para que o administrador público proceda à contratação direta lastreada no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93, não significa, sob hipótese alguma, que a contratação possa ser realizada sem qualquer critério. Conforme a orientação sumular do TCU, na contratação direta da instituição com base no dispositivo em destaque, é imprescindível haver uma correspondência entre a finalidade regimental ou estatutária da entidade com o objeto contratual. Não havendo uma correspondência entre o objeto do contrato e a atividade desempenhada pela entidade, a licitação não poderá ser dispensada. E aqui eu trago a súmula 250 do TCU, que diz: a contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, 13 da Lei 8.666 de 93, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada compatibilidade com os preços de mercado. Assim, para a viabilização da contratação direta fundada na hipótese do
inciso 13 do artigo 24, não basta que a instituição esteja incumbida regimental e estatutariamente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. Necessário a existência de nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto contratado, além de comprovada compatibilidade com os preços de mercado. Assim, apesar de prescindir de procedimento licitatório, o ajuste somente será admitido nas hipóteses em que houver pertinência entre a natureza da instituição o objeto, e o objeto a ser contratado. Em outras palavras, as instituições incumbidas das atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional ou de recuperação social de presos podem ser contratadas diretamente pela administração. Isso com fundamento no artigo 24, inciso 13, da Lei de Licitações e Contratações, quando o escopo do contrato tiver relação com atividades da instituição previstas em seu estatuto ou regimento. Indispensável também a realização de pesquisa de preço que demonstre a compatibilidade com os preços de mercado de forma a garantir vantajosidade para a administração. Ante o exposto, conclui-se que é viável a contratação de instituição visando a prestação de serviço de consultoria nas unidades de ensino da rede pública municipal por dispensa de licitação, com fundamento no inciso 13 do artigo 24 da Lei 8.666 de 93. Desde que, e aí eu faço um destaque, desde que haja estreita correlação entre o objeto contratual e as atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional da entidade contratada, bem como a compatibilidade com os preços praticados no mercado. E aí passo ao voto. Presente os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento desta Corte de Contas, para a admissibilidade da consulta sob exame, submeta a matéria a esse egrégio plenário, propugnando pela adoção da seguinte decisão: conhecer da consulta por preencher os requisitos de admissibilidade previstos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas. Claro, ultrapassado aquele obstáculo de que a dúvida se trate de dispositivo às normas legais. E responder à consulta nos seguintes termos: é possível a contratação mediante dispensa de licitação de instituição sem fins lucrativos, e aqui não se trata de dizer qual a instituição que se quer contratar. Então, ela é instituição sem fins lucrativos para a prestação de serviços de consultoria às unidades da rede de ensino municipal, com fundamento no artigo 24, inciso 13 da Lei 8.666 de 93, desde que haja estreita correlação entre o objeto contratual e as atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional da entidade contratada, bem como a compatibilidade com os preços praticados no mercado. Por fim, da ciência dessa decisão, do relatório e voto do relator, que é fundamento ao consulente. Este o voto, senhora presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Em discussão, conselheiro Rodrigo. Eu acho que foi muito bem redigido o voto. Gostaria também de destacar que esse plenário ele teve a oportunidade de apreciar uma consulta formulada nos mesmos termos que foram formulados ao conselheiro Sérgio. Trata-se do processo 15.494, e naquela época eu era o relator do processo, eu votei pelo não conhecimento com a chancela do plenário. De lá para cá, eu tenho feito muitas reflexões a respeito desse tema, né, envolvendo a admissibilidade da pergunta formulada, principalmente quando ela é formulada levando como base um fato concreto, né, e não tenho nenhuma dificuldade em evoluir o meu entendimento no sentido de admitir esse tipo de pergunta como consulta, quando a gente possa responder aquela pergunta que foi formulada ao tribunal em termos normativos. E aí entra novamente as congratulações ao conselheiro Sérgio, que ele consegue responder
a pergunta normativamente, sem direcionar a sua resposta à contratação a essa ou aquela entidade, ou essa ou aquela. Porque no momento em que a gente faz a análise do estatuto daquela empresa, a gente abandona o plano normativo e faz análise da subsunção da norma ao fato concreto, né? Por isso a perfeição e o cuidado do voto do conselheiro Sérgio. Era só essa consideração e eu já posso até antecipar meu voto no sentido de conhecer, evoluindo o meu entendimento anterior, no sentido de conhecer e acompanhar o conselheiro Sérgio na íntegra. Senhora Presidente, eu gostaria ainda nesse espaço para discussão fazer a seguinte observação. Não é raro vir as consultas a esse Tribunal de Contas tratando de caso concreto, efetivamente. E o tribunal não pode também, digamos, deixar de exercer seu papel, digamos, o papel diante do interesse público de colaborar com a administração pública. Só que a gente não pode fugir também, então aí tem esses dois lados, não podemos fugir do que dispõe a norma, o ordenamento jurídico, especialmente a nossa lei orgânica e o regimento interno. E aí confrontam esses dois lados. E aí a gente faz, às vezes, algumas ponderações. É claro, se houver abuso, de fato, nós, Tribunal de Contas, temos que identificar isso e repelir esses abusos no caso de consulta, de caso concreto. E, senhora Presidente, o que eu observei também é que a nossa norma, tanto a lei orgânica quanto o regimento interno, ela tem uma diferença da norma da grande maioria dos tribunais de contas, especialmente do TCU. Vou tratar só do TCU, porque o TCU exige que todas as consultas que sejam encaminhadas àquela Corte de Contas, elas venham com parecer da assessoria jurídica daquele órgão, ou do município, ou no caso, dos jurisdicionados dele, tenha que vir acompanhada do parecer jurídico, ou seja, uma manifestação do próprio órgão jurídico, da unidade jurídica daquele órgão que é o consulente. Então, isso já evita, de certa forma, o tribunal, aquele Tribunal de Contas, tratar de consultas, ou melhor, virar um órgão consultivo, ser um órgão de assessoria jurídica daqueles jurisdicionados. E a nossa norma não tem essa previsão. Outros tribunais de contas estaduais também trazem esse tipo de norma, exatamente para evitar esse desvirtuamento do papel do tribunal. Então, eu aqui aproveito essa oportunidade para sugerir a Vossa Excelência, até me coloco como para colaborar nesse sentido de propor um projeto para alterar especificamente isso. Sim. E a gente acrescentar isso na nossa norma, exigir que os nossos jurisdicionados, quando encaminharem consulta a essa Corte de Contas, tragam com o parecer da sua assessoria jurídica. E a gente observe essa questão na apreciação desses processos aqui. Era isso, senhora Presidente. Obrigado. Discussão. Em votação. Senhora Presidente, ainda para discutir, eu acho, senhor conselheiro substituto, doutor Sérgio, perfeita a colocação de Vossa Excelência, me subsidiando com essa informação, que eu, sinceramente, eu não detinha esse conhecimento dessa norma do TCU. Eu acho muito importante, até mesmo para que evitemos de analisarmos requisitos anteriores de admissibilidade. Isso já pode ser filtrado pela própria Procuradoria. Muito bem lembrado de Vossa Excelência, nos pouparia trabalho
E eu gostaria também, antes de manifestar o meu voto, elogiá-lo pela forma como aproveitou uma consulta que poderia ser de pleno rejeitada por fato concreto. A Vossa Excelência transforma ela numa consulta viável e apresenta um voto de muita qualidade com relação aos aspectos técnicos, fugindo naturalmente da armadilha, podemos dizer, usando esse termo que já foi utilizado aqui no pleno, sem nada pejorativo, mas uma armadilha constitucional, que às vezes às vezes é induzida a um erro por uma normativa que nos leva a uma reflexão equivocada, né? Vossa Excelência aproveita e constrói o voto baseado nos aspectos técnicos, sem apontar, sem direcionar para uma solução que nós poderíamos depois ficar numa situação difícil de julgar o mérito da contratação. Parabéns e, antecipando também meu voto, acompanho Vossa Excelência. Então, em votação, conselheiro Otávio. Presidente, acompanho totalmente e queria também parabenizar o conselheiro Sérgio pelo brilhante, realmente o estudo que ele fez foi brilhante e deu possibilidade de a gente até avançar com a possibilidade que ele já se propôs a fazer, uma alteração de colocar que qualquer agente possa, mas que venha um parecer também do setor jurídico, vai facilitar demais e vai eliminar aquele que não tem no menor sentido, o setor jurídico não vai nem ter condição de bolar um parecer de alguma coisa, ele não tem nem condição de fazer. Então ele já fica guardado lá. E eu acompanho o conselheiro Sérgio. Conselheira Cleide. Maria Cleide. Senhora Presidente, também não posso deixar de acompanhar o relator e parabenizá-lo pelo excelente voto. Realmente fez uma pesquisa, ficou muito bom. Parabéns, conselheiro, e acompanho o relator. Conselheiro... Já votou. O relator. O relator. Conselheiro já antecipou o voto. Aprovado. Senhor presidente, era só esse processo que eu tinha no pauta. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago a relatar primeiro o processo 7.116/2016 do município de Canapi, tendo como gestor responsável o senhor Celso Luiz Tenório Brandão e o escritório Castro e Dantas, advogados associados. Na verdade, eu migrei esse processo da quinta-feira passada para hoje, presidente. Eu vou ler de uma forma bastante resumida, porque a matéria é de conhecimento do plenário. Trata-se de uma representação formulada pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face do prefeito do município de Canapi, senhor Celso Luiz Tenório Brandão, do escritório de advocacia Castro e Dantas Advogado, na qual aponta irregularidades na contratação do referido escritório pelo município no exercício financeiro de 2016 para a propositura de ação de execução de título judicial referente a diferenças pecuniárias havidas em repasses do Fundef. O representante aponta como irregularidade a realização de contratação direta mediante inexigibilidade, sem atendimento aos requisitos exigidos na Lei 8666/93 e pela Instrução Normativa número 002/2011 do Tribunal de Contas do Estado e aponta risco de lesão ao erário. Formula em síntese o seguinte pleito, de concessão de cautelar, visando a suspensão dos efeitos da contratação do escritório Castro e Dantas Advogados, a intimação do gestor municipal, do procurador do município e do representante legal daquele escritório de advocacia. Pleiteia também a anulação do contrato com o escritório e, por fim, ele pleiteia que na decisão fique consignado que o escritório jurídico que pode ser contratado por inexigibilidade é o que fez o processo de conhecimento, cujo título é objeto da execução. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas,
que emitiu o parecer 3155/2016, da lavra do procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos, pelo conhecimento e processamento da presente representação.